fronteiras centrais da Europa para permitir a circulação das imagens da Copa. Técnicos trabalhavam dia e noite ajustando sinais Capítulo 2 A Fronteira Técnica de 1954. As transmissões da Copa de 1954 pareciam primitivas até mesmo para os padrões da época. As câmeras eram enormes, pesadas, limitadas. Muitas precisavam ser empurradas manualmente sobre plataformas improvisadas. Os operadores trabalhavam quase imóveis, porque movimentar o equipamento exigia força física e coordenação precisa. Não existia replay instantâneo, não existiam drones, não existiam closes cinematográficos contínuos. Em vários jogos, apenas 2 ou 3 câmeras cobriam toda a partida. E justamente por isso nasceu a gramática visual do futebol moderno. Os diretores precisaram inventar soluções narrativas em tempo real. Descobriram que closes em rostos cansados aumentavam a tensão dramática. Perceberam que mostrar a reação da torcida ampliava a emoção coletiva. Muito do que hoje parece natural nas transmissões esportivas começou ali, quase por necessidade desesperada. As imagens também tinham outra característica involuntária: a dureza estética. O preto e branco granulado transformava os jogadores em figuras quase expressionistas. Sob chuva ou neblina, os uniformes pareciam sombras correndo sobre um campo irregular. Os refletores criavam contrastes violentos. Em certos momentos, a imagem parecia mais próxima de um cinejornal de guerra do que de um espetáculo esportivo. E havia ainda o desafio geográfico. Levar sinal televisivo pelos Alpes suíços era uma aventura técnica permanente. Caminhões carregavam equipamentos delicados por estradas estreitas de montanha. Técnicos instalavam antenas em regiões elevadas para evitar perda de transmissão. Segundo arquivos técnicos da Eurovisão e relatos posteriores da BBC, pequenas falhas atmosféricas podiam interromper o sinal durante minutos inteiros. A televisão esportiva moderna nasceu assim, não em estúdios confortáveis, mas em caminhões metálicos, cabos improvisados e montanhas frias. Cada imagem transmitida em 1954 era quase uma vitória logística. Capítulo 3 O Milagre de Berna como fenômeno midiático. 4 de julho de 1954. Estádio Bankdorf, Berna. De um lado, a Hungria, invicta havia 4 anos. Dona do futebol mais sofisticado do planeta. O time de Ferenc Puskás, Sándor Kocsis e Nádor Hidekuti era chamado pela imprensa britânica de Golden Team. Do outro lado, a Alemanha Ocidental, uma equipe disciplinada, resistente, reconstruída em meio às ruínas morais e materiais do pós-guerra. Quando a Hungria abriu 2-0 nos primeiros minutos, parecia que o roteiro lógico do futebol seria respeitado. Mas a televisão acrescentou algo novo àquela final.
Ela transformou tensão em experiência visual compartilhada. Cada expressão de cansaço, cada camisa encharcada pela chuva, cada close improvisado no rosto dos jogadores. Tudo contribuía para ampliar o drama. A famosa chuva de Berna teve papel quase cinematográfico nas imagens. O campo pesado, os uniformes escuros e o contraste granulado criavam uma atmosfera que ficou gravada no imaginário europeu. O jornalismo alemão relataria décadas depois que muitos torcedores descreviam a partida como se fosse um filme sombrio sobre sobrevivência. Quando Helmut Hahn marcou o gol decisivo aos 84 minutos, milhões de europeus assistiram praticamente em tempo real à transformação de um resultado esportivo em acontecimento histórico. A rádio ainda tinha enorme importância, especialmente na Alemanha. A narração de Herbert Zimmermann entrou para a história com seu célebre grito: mas a televisão acrescentava algo que o rádio jamais conseguiria oferecer sozinho: o rosto humano do acontecimento. As imagens da comemoração alemã, dos jogadores húngaros exaustos e das arquibancadas em choque criaram uma memória visual coletiva inédita. O milagre de Berna tornou-se um dos primeiros grandes eventos esportivos verdadeiramente televisionados da história europeia. Segundo o historiador alemão Arthur Heinrich, a transmissão ajudou a consolidar um sentimento de reconstrução nacional na Alemanha Ocidental do pós-guerra. Não era apenas futebol. Era uma população inteira vendo a si mesma novamente por meio de uma tela. Capítulo 4. A invenção da celebridade moderna do futebol. Antes da televisão, jogadores famosos eram conhecidos principalmente por fotografias de jornais e relatos de rádio. A Copa de 1954 mudou isso. Pela primeira vez, o público pôde observar movimentos, expressões, manias e emoções em tempo quase real. Ferenc Puskás deixou de ser apenas um nome lendário da imprensa esportiva. Agora, as pessoas podiam ver sua postura elegante em campo, o ritmo particular de corrida, o controle refinado da bola sob chuva pesada. O mesmo aconteceu com Fritz Walter e Helmut Hahn. A televisão aproximou emocionalmente o público dos atletas. As câmeras, mesmo limitadas, descobriram o valor narrativo dos closes. Rostos cansados passaram a contar histórias. Jogadores deixaram de ser apenas peças táticas e se tornaram personagens humanos. A revista francesa L'Équipe escreveu, meses depois do Mundial, que a televisão havia dado rosto permanente aos heróis do futebol europeu. E esse detalhe mudou tudo, porque a imagem cria reconhecimento, e reconhecimento cria mercado. As décadas seguintes testemunhariam o crescimento explosivo de contratos publicitários, campanhas comerciais e construção de figuras globais do esporte. Mas as raízes dessa transformação estavam ali, nas transmissões ainda imperfeitas da Suíça de 1954. Foi naquele torneio que o futebol começou a entender seu poder televisivo. E quando o futebol descobriu a televisão, nunca mais voltou a ser apenas um jogo de estádio. Capítulo
Se esta história tocou você, nos ajude a ir mais longe. Deixe o seu like, inscreva-se e acompanhe o jogo bonito do século XX. Ative o sininho, para não perder nenhum episódio, e compartilhe este vídeo para levar esta memória a milhares. Comente aqui embaixo, qual parte desta história mais te surpreendeu? Nos vemos na linha do tempo.